Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais uma dica de cesta. Essa semana é semana de técnica, então a gente vai fazer um barrado. Um barrado um pouquinho diferente, que a gente poderia construí-lo com um seminole, que a gente já conhece, mas nessa forma a gente vai construir com quadrados, vamos fazer quadrados e triângulos. A gente pode usar vários tecidinhos que a gente tem em casa, fazer uma barra bem colorida, e sempre a gente enriquece um trabalho quando a gente bota algum detalhe a mais. Uma colcha, uma toalha, uma almofada que tenha um barrado, sempre fica com um trabalhado um pouco mais rico, um patchwork mais elaborado. Então a gente vai fazer essa barra que é bem simples. A gente vai usar quadrados de 10 centímetros, que é o centro, que são os quadrados coloridos, 10 centímetros, e os quadrados de 13 centímetros, que são as laterais, ou o fundo desse barrado. Então a gente vai construir conforme o tamanho do barrado que quiser. A gente vai fazer aqui com duas partes pra gente entender a montagem. Então aqui, os quadrados de 10 centímetros... E os quadrados de 13, em todos os quadrados de 13 eu vou cortar na diagonal. Exatamente na diagonal. A gente precisa de 13 centímetros, porque sempre que a gente trabalha um corte na diagonal, a margem é necessária que seja maior. Então, na diagonal, e assim quantos forem feitos para construir a barra. E a gente pega um quadradinho do centro e encaixa um triângulo alinhado em cima e o outro triângulo alinhado embaixo, de um lado em cima, de outro lado embaixo. E assim a gente vai costurar esses triângulos nesses centros quadrados. Um pé de máquina, o outro lado, e assim vou fazer com o outro quadrado. A mesma coisa, um alinhado em cima, outro alinhado embaixo. Agora eu vou passar utilizando a nossa regrinha de tombar para o lado mais escuro. Então aqui eu vou passar e vou tombar todas as costuras para o centro, para o quadrado colorido. É importante que a gente tenha essa pequena diferença para que a gente possa depois costurar e o quadrado do centro continuar com todas as pontas, para evitar assim que a gente costure a ponta desses quadrados. Eles têm que ser mantidos inteiros. Então, é importante que a gente tenha essa diferença, essa sobrinha aqui. A gente pode fazer maior, mais larga, pode fazer como um fundo maior, para deixar os quadradinhos mais soltos do trabalho. Isso a gente pode fazer, não tem uma regra que tenha que ser 10 e 13 centímetros, pode fazer do tamanho que quiser. Então, aqui agora eu tenho duas partes, eu vou correr para um lado, onde eu encaixo duas pontas, uma ponta do lado esquerdo, uma ponta do lado direito do quadrado colorido. Então, eu tenho as duas iguais e corro para encostar. Como tá tombado os dois para o lado colorido, a gente vai conseguir o freio. Então, aqui, encaixo o freio, encosto bem as costuras, 2 alfinetes. É muito importante esse encontro, é muito importante que fique bem alinhado o encontro dos cantos. Isso é uma das coisas que a gente mais observa no patchwork. Um pé de máquina. Então, esses cantos que a gente tem, esses triângulos que a gente tem nas duas pontas, eles ajudam a gente a encontrar o valinho, que é um pé de máquina. Então, a gente pode começar costurando desse valinho e a gente vai ter o encontro perfeito e a continuidade dos tecidos. Então, agora eu vou passar. E assim a gente vai construindo o barrado no tamanho que a gente quiser. Como, por exemplo, aqui eu tenho mais faixas, mais partes já costuradas, e assim a gente vai construindo. Tem também, como eu falei antes, um barrado com a margem bem maior do fundo, a margem do fundo. Então, aqui eu tenho esse meu barrado, ele vai ficar mais distanciado do resto do trabalho. Às vezes um tecido estampado, eu quero que destaque bem esses quadradinhos. Também posso fazer com que a costura, quando eu costurar esse barrado, fique exatamente
passando nas pontinhas dos quadrados. Então, eu preciso de uma margem menor. E assim eu posso diversificar esse meu barrado, utilizar ele em diversos trabalhos que eu for fazer no patchwork. Meus amigos e minhas amigas, espero que tenham gostado da dica de hoje. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, curta as nossas redes sociais, mande mensagens, sugestões, que a gente sempre tá aí pronto para atendê-los. Um beijo, até semana que vem.